Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de rompimento em Cristo Jesus. Eu quero louvar ao Senhor, queridos, porque Deus cuida de nós em todos os detalhes. Eu quero engrandecer e agradecer e louvar ao Senhor e também pela vida de cada um de vocês que são muito amados, amada por Jesus Cristo, nosso Deus Altíssimo, o Espírito Santo de Deus, Consolador, que nos capacita, que nos enche de sabedoria, de entendimento da palavra de Deus, nos capacitando para que nós possamos a cada dia aprender, nos aprofundar e prosseguir em caminhar com Cristo Jesus. Deus não desampara, amados, aqueles que confiam no Senhor. Deus, Ele não desiste de mim, não desiste de você, e é por isso que nós louvamos ao Senhor e nós permanecemos firmes, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é um Pai presente, o nosso Deus é um Pai presente. De repente você não tem alguém que você possa se abrir e conversar, ou de repente você passa por situações ou já passou na sua vida que você até não fala para outras pessoas que você ama, porque você escolheu entregar nas mãos de Deus, e Deus até hoje tem te sustentado, tem te guardado, tem suprido todas as tuas necessidades, e Ele é fiel e justo. Então não desista, não pare de lutar, não pare de acreditar, assim como o Senhor nesse texto do livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, que o Senhor nos concedeu para falar essa semana sobre a ressurreição de Lázaro. Parecia que tudo estava acabado na vida de Marta e Maria e na vida de Lázaro. Parecia que não tinha mais jeito. O fato de Jesus amar a Lázaro, amar Marta e Maria, parecia que tudo ali tinha acabado. Parecia que não tinha mais solução, porque Lázaro já estava na sepultura já há 4 dias. Parecia que toda a esperança, toda a expectativa que eles tinham de reverter aquela situação, parecia que não ia mais acontecer, mas Jesus estava de encontro ao milagre na vida de Marta e Maria. A partir do verso 27 disse-lhe ela: sim, Senhor, creio, tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aí e te chama. Queridos, creia que o Senhor, creia que Jesus Cristo, o Mestre, está de encontro ao teu problema, à tua dificuldade, talvez uma enfermidade, talvez uma questão financeira, talvez uma questão familiar com os filhos, talvez uma questão na área conjugal, na sua área sentimental. Eu não sei qual é a área que você, de repente, parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais solução, parece que não tem esperança, já se passou tanto tempo, tantos dias, parece que não vai acontecer. Jesus, o Mestre, está aí e te chama. Você pode profetizar: o Mestre está cuidando da minha causa e Ele manda me chamar. Arabaia xéria sorecanta arabastui. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Amados, amanhã, permitindo o Senhor, iremos encerrar esse texto. Nós vemos aqui nesse período onde Marta, em segredo, foi chamar Maria, levando o recado que o mestre estava e chamava ela, né? Que o mestre Jesus Cristo, ele estava de encontro, em outras palavras, ao milagre que Deus ia fazer, um milagre tão grande historicamente, iria ser um milagre registrado de geração em geração. E Maria, quando ela ouve falar de Marta, onde Jesus estava, ela logo se levantou. Ela foi correndo ter com Jesus Cristo. E Jesus ainda não tinha chegado, como descrito ainda, lá na aldeia de Betânia. Mas Jesus estava no lugar específico onde ele tinha conversado com Marta. E os judeus que estavam consolando a Maria, que viram ela sair apressadamente, eles ali acreditaram que ela iria para o sepulcro chorar, se lamentar. Tamanha era a dor dela. Só, amados, que muitas pessoas, ainda que aparentemente, ou até uns que de verdade estão ali para tentar estender o braço, né? Dar um ombro amigo para você na hora difícil. Tem pessoas que elas, ao verem você diante de um problema muito triste, as pessoas elas continuam esperando que você continue vivendo o luto. Tem pessoas, queridos, que eles, ao se deparar você em uma situação muito delicada, eles esperam que você continue vivendo aquela dor. Para você entender o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, tem pessoas que quando vê você em uma situação trabalhosa, eles esperam que você continue na mesma situação, que você continue chorando, que você continue paralisada, que você continue vivendo o luto. Eles esperam que você continue vivendo aquela dor. Só que Jesus Cristo, queridos, o Consolador, o amado Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus, o nosso Deus Altíssimo, o que Ele faz na nossa vida é diferente. Deus, por mais doloroso que seja na nossa vida uma situação, porque Jesus, quando Ele se deparou com a situação de Maria chorando, os judeus também chorando, Ele ficou triste, o seu espírito se perturbou e Ele chorou, Ele perguntou: Onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Maria também estava dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão, ele não tinha morrido. A gente vive situações na nossa vida que a gente pensa da mesma forma que Marta e Maria: meu Deus, se Jesus tivesse atendido meu clamor, se o Senhor tivesse feito algo por mim,
talvez essa porta não tinha se fechado, talvez esse relacionamento não tinha acabado, talvez essa situação, meu filho não teria saído de casa. Eu estou dando aqui alguns exemplos de situações que às vezes acontecem. Talvez eu não estaria vivendo essa situação se Jesus tivesse me ouvido, se naquele dia Jesus tivesse feito, e a gente começa viver aquela dor, remoer aquela dor, se perder dentro da dor, porque a dor faz com que a pessoa venha perder, aliás, a sua fé. Nós vemos que elas acreditavam no poder de Deus, só não acreditavam que podia resolver mais aquela situação, porque aos olhos dela, torno a dizer, 4 dias no sepulcro. Então dava para ter feito antes e não depois que a situação já chegou a esse ponto. Narabaia Xere, assim é na nossa vida. Tem coisas que acontecem que a gente pensa que de tão difícil que está acontecendo, parece que não tem mais jeito. Então, amados, tem pessoas que elas estão do nosso lado, mas elas esperam que a gente continue vivendo aquela dor. Mas Jesus, ele faz diferente na nossa vida. Ele não quer que você, querido, entenda isso. Deus não quer que você continue vivendo esse problema. Talvez, se você sabe que foi a permissão de Deus, talvez se você tem certeza que não era o caso aqui do contexto, mas eu não sei para quem Deus está falando. Se você sabe, tem certeza que foi Deus que permitiu essa porta fechada, que Deus permitiu que acabasse esse relacionamento, talvez uma situação específica, Deus já falou com você, não fique se lamentando, porque tem pessoas que esperam que você fique remoendo, que você fique vivendo essa dor. Não fique nessa dor, saia desse lugar, saia desse estado, saia desse pensamento e reaja, porque Deus tem mais para a sua vida, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Eu sei que agora é difícil, é complicado às vezes de entender, mas não fique nesse lugar de dor. Maria, ela se levantou, ela reagiu, ela saiu do lugar onde ela estava, ali os judeus tentando consolar, ela chorando naquele ambiente, ela saiu, ela colocou para fora diante de Jesus, ela se inclinou aos pés de Jesus, ela colocou a sua dor diante de Jesus. Então não fique se lamuriando diante de pessoas que não podem resolver o seu problema, que não vão mudar a sua situação. Apresenta diante de Jesus, que pode fazer por você aquilo que você não tem capacidade. Então Jesus, ele pergunta: aonde o puseste? E ele chora. E os judeus, eles viram o quanto Jesus o amava. E o texto diz que alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Queridos, nós entendemos que algumas pessoas, veja bem porque eu estou falando e trazendo e batendo na tecla, corrigindo sobre algumas pessoas. Nós vemos aqui no texto que algumas pessoas se questionaram também. Maria e Marta, em determinado ponto, por causa da dor que era muito grande ali no coração delas, elas se questionavam, e não por maldade. E a dor, ela faz isso muitas das vezes. E Jesus compreendia a dor delas, mas também fortalecia a fé delas para crer que Ele era a ressurreição e a vida, assim como é. E todo aquele, ainda que alguém esteja morto, Jesus disse, eu sou, corrigindo, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus, como naquela época, a fé, a palavra de Deus sempre vai vivificar o nosso espírito, sempre vai vivificar, reacender a chama da nossa fé. Mas nós vemos que o consolo humano, ele é diferente. Agora o Espírito Santo de Deus sempre vai trazer a nossa memória, sempre vai mexer conosco para que nós venhamos continuar crendo no poder do Altíssimo. Alguns deles falaram, mas se ele
deu visão àquele cego, se ele abriu os olhos do cego, por que que ele não fez algo em relação à morte de Lázaro, né? Eles disseram fazer também com que este não morresse. Por que que ele não resolveu essa enfermidade? Por que que ele chorou? Ele ama a Lázaro, ele ama Marta, ama Maria. O que estou acrescentando para a gente entender como é as palavras e o pensamento das pessoas. Mas ele ama tanto, por que que ele não fez nada por ela, por ele, né? Tem pessoas que são assim. Eles vão se deparar, eles estão aparentemente parecendo que estão consolando, mas também algumas pessoas no seu coração questionando. Em outras palavras, nos dias de hoje, dizendo: mas se ela serve a Cristo, por que ela está passando essa situação? Algumas pessoas elas passam a pensar, então a pessoa está vivendo algum pecado, a pessoa deu legalidade, as pessoas elas começam a questionar, elas começam a dizer: mas por que Deus não fez algo? Por que Deus permitiu isso acontecer? Porque isso acontece no coração dos homens, queridos. Porque uma pessoa que não está firmada na rocha que é Cristo, uma pessoa que não anda em espírito, que não busca viver a palavra viva e eficaz da palavra de Deus, não compreende as coisas espirituais. É diferente, torno a dizer, da dor de Marta e Maria. Agora, as pessoas que vivem questionando o trabalhar de Deus e até se perguntando, eu sei que na nossa cabeça algumas situações a gente nem tudo a gente vai conseguir responder, mas o fato da diferença de tudo isso, de se questionar o porquê das coisas, a pessoa que vive em espírito, na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, nós compreendemos que Deus ele não tem obrigação de nada e não tem obrigação de explicar todas as coisas a nós. Nem tudo nós vamos compreender, mas em tudo nós vamos glorificar ao Senhor. Mas em tudo nós vamos procurar levantar os nossos olhos para os céus e agradecer ao Senhor. Tem coisas que são difíceis, mas aquele que anda em espírito, que anda em Cristo, vai dizer: Senhor, bendito seja o teu santo nome. Senhor, me dá forças. Vai buscar a Deus. Marta e Maria não estavam com força, não estavam com a sua fé, crendo que aquela situação podia ser revertida, mas elas diziam: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O coração delas não foi arrancado, sabe, a sua devoção não foi arrancada, sabe, a sua fé, ela não foi minada porque aquela situação estava difícil e acontecendo no lar delas. Então, para finalizar a palavra de hoje, queridos, não deixa que a dor e a falácia das pessoas, sabe, e até pessoas que parecem que estão do seu lado, parecem que estão de coração para te consolar, mas no fundo está questionando por que Deus não fez isso, por que aquilo não aconteceu. Sabe, se apegue no Senhor, continue entregando nas mãos do Senhor, não deixe que o problema, não deixe que a dor, por mais difícil que seja, arranque o seu coração de Cristo Jesus. Não deixe que nada que aconteça nessa vida, nessa face da terra, venha roubar a tua coroa, a tua salvação em Cristo Jesus, o teu relacionamento com Deus. Marta e Maria e Lázaro se relacionavam com o Filho do Deus vivo, com Cristo Jesus. Elas tinham intimidade. O Senhor Jesus se hospedava, o Senhor Jesus visitava a casa deles. Não deixe que nada que aconteça na sua vida, por mais dolorido que seja, arranque de você o relacionamento, Deus vivo, Deus que você sabe que te ama. Não deixe que a palavra, as opiniões, a perseguição, os questionamentos de outras pessoas acerca da sua vida, não deixe que isso venha roubar de você o relacionamento com Deus. Agarre o seu relacionamento
Deus como o tesouro mais precioso da sua vida, mais poderoso que você tem, mais valioso. Não deixe que o diabo venha te distrair, não deixe, não pare de buscar, não deixe de ir para a casa do Senhor, não deixe de ir para a igreja por conta da dor e das decepções através da vida de pessoas, ou se alguma coisa não aconteceu conforme você queria, não pare de buscar o Senhor, não deixe que o diabo venha te enganar, não deixe as coisas desse mundo, o sistema, o coração te distrair, mas permaneça firme em nome do Senhor Jesus Cristo, porque hoje o Mestre te chama, hoje o Mestre te pergunta: aonde está o teu problema? Jesus Cristo, Ele vai contigo até onde está o seu problema. E se tem uma pedra de dificuldade, se tem uma pedra de impossibilidade, se tem uma pedra impossível dos homens de remover e de resolver esse caso, não é mais difícil, porque Jesus hoje te chamou. Hoje, Jesus quer que você mostre o problema. Jesus quer que você fale do problema, porque o Senhor vai realizar o milagre nunca visto antes na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, toma posse, se alegra, reaja, se levanta, porque se você crê ainda hoje, verás a glória de Deus.